E hoje nós vamos falar sobre como vencer o medo do julgamento. Como vencer o medo de se expor verdadeiramente e automaticamente receber crítica ou ser julgado pelos nossos pares. Não só os nossos pares, mas todos aqueles que nos rodeiam, né? Vencer o medo do julgamento, galera, depende, antes de tudo, de se perguntar qual o sentido da vida. Você já parou para perguntar? Você já se pegou perguntando assim, qual que é o sentido da vida? Já fez essa pergunta? Sim ou não? A maioria de nós já fizemos essa pergunta. A gente já parou, tem horas para pensar assim, porque é uma pergunta comum. É natural que em algum momento as pessoas tenham feito essa pergunta. Qual que é o sentido da vida? E essa pergunta, segundo Heidegger, revela dois pontos. Primeiro, é que se eu estou falando qual é o sentido da vida, eu tenho uma consciência de que existe vida e morte. Ou seja, a vida nada mais é do que o tempo que você passa entre nascer e morrer. É muito louco essa resposta, mas é real. Segundo, revela também que há nesta pergunta uma necessidade. Quando eu me pergunto qual é o sentido da vida, eu também coloco a seguinte questão: é necessário para que a vida seja bacana, que ela tenha um sentido. A pergunta qual é o sentido da vida revela então a consciência que eu tenho entre vida e morte e também revela a necessidade de ter um sentido propriamente humano. Você concorda comigo que o boi não pensa qual é o sentido da vida? Você concorda comigo que a vaca, que a galinha não pensa qual é o sentido da vida? Nós temos essa capacidade única. Alan Rafael. Para isso. Nós temos a capacidade única de conseguirmos. Opa, voltou. De conseguirmos entender qual o sentido da vida. E tem que ser algo realmente humano. Então, se você quer saber sobre isso hoje, vem agora na tua mente 10 pessoas, 5 pessoas. Para quem se sentir no coração, manda aviãozinho agora, porque a live de hoje vai ser disruptiva no sentido de que a gente entenda o que nos faz ter tanto medo do julgamento das pessoas. Beleza? Então, olha, quando a gente sabe que há um sentido, a gente também sabe que há um medo. Há uma angústia. Quando eu sei que tem vida e tem morte, a morte é algo que traz medo, sabia? Que é uma prova disso. A prova é que nós não paramos para debater a nossa morte. Nós debatemos a morte do outro, mas a nossa a gente não debate. A gente quer saber da morte do outro, não da nossa. Não é verdade? É natural. É natural isso. Porque a gente tem medo de debater a morte. Nós temos uma fuga da morte. A gente debate a do outro e não a nossa. No fundo, quando a gente não tem um sentido, o medo gera uma angústia que nos leva a viver na impropriedade. O que é impropriedade, gente? É quando nós alienamos a nós mesmos. Porque a gente vive numa correria sem fim, a gente vive numa busca incessante por um meio para preencher um vazio, a gente vive numa agenda cheia de distração porque a gente quer ser ocupado. Parecia eu esses dias com tantos problemas e querendo para tudo quanto é lado sair todos os dias para fugir daquilo que faz sentido para minha vida. O medo nos leva a uma fuga que nos leva a viver na impropriedade. Se a sua agenda está corrida, se há uma angústia no teu coração, é necessário que você pense, repense, é necessário que você pare e saiba que você está fugindo de algo. Você está vivendo uma vida na impropriedade.
A impropriedade, gente, é viver a vida com medo, é viver de maneira imprópria, é viver uma vida sem sentido. Heidegger falava isso, e não atribuindo sentido, a gente deixa com que os outros atribuam esse sentido. Entende a importância da pergunta qual o sentido da vida? Porque a gente vai entender que muitas vezes as nossas vidas deixam de ter sentido, dando espaço para a angústia, porque nós estamos vivendo uma vida que não é nossa. Nós vivemos na impropriedade. A gente não tem propriedade da nossa vida a partir do momento que a gente vive sem sentido essa vida. Por isso essa pergunta é tão difícil de ser respondida, porque ela é existencial. O que nós vamos falar aqui hoje, galera, na live de hoje é o medo do julgamento que você carrega, que eu carrego, que muitos de nós carregamos, ele está ligado diretamente à nossa vida pautada na impropriedade. A nossa vida pautada no que o outro deseja que a gente viva. E este medo nos leva muitas vezes a contar mentiras. E aí vem uma galera que fala assim, a mentira? Ah, mas eu só conto mentirinha. Ah, umas mentirinhas não tem problema não. Não existe mentirinha nem mentira, não existe mentira. Porque ambas são criadas para nos proteger de algo. Toda mentira que a gente conta, seja pequena ou grande, ela tem o único objetivo de nos proteger de algo que, se descoberto, nos faz ser julgado. Mas será que essa proteção realmente vale a pena? No fundo, superar o medo do julgamento é muitas vezes abrir mão de viver com pequenas ou grandes mentiras. Quando a gente se esconde atrás de mentiras, quem se esconde atrás de mentiras perde a chance de ser encontrado pela verdade. Uma das maiores formas que tem das nossas vidas serem paralisadas é quando a gente se esconde atrás de uma mentira, de uma máscara, de uma capa. Quem se esconde atrás de mentiras perde a chance de ser encontrado pela verdade. E o primeiro ponto para você vencer isso, o medo do julgamento, para que você possa viver uma vida verdadeiramente sua e minha, e quando eu falo para vocês, eu também falo para mim que essa é uma análise constante. O primeiro passo é identificar as mentiras. Mas é reconhecer verdadeiramente. É reconhecer que não existe mentirinha nem mentirão. Existe mentira. Você já viu aquelas pessoas que se assumem justificando? Assumem uma verdade justificando. Não, eu tenho um problema com mentira, assim, mas é só mentirinha pequena, tá? Eu não conto mentira grande. Ei, para. Não, mano, vamos lá, vamos voltar. Eu conto mentira, ponto. Eu conto mentira. E uma coisa que eu quero ensinar para vocês na live de hoje é mentir para si mesmo é o primeiro passo para perder-se de quem você realmente é. Já ouviu falar isso? A pior mentira é aquela que a gente conta pra gente mesmo. É a pior e a mais fácil. Porque a gente adora se enganar. A gente faz isso, mano. Mentir para si mesmo é o primeiro passo para perder-se de quem você realmente é. As mentiras são como... Pensa um muro que a gente vai construindo, as paredes que nós vamos construindo para nos proteger
As mentiras são essas paredes que a gente vai construindo tijolo a tijolo para nos esconder. Na verdade, é uma forma de impedir que os outros vejam quem nós realmente somos. Mentiras são muros que a gente cria. E cada mentira é um tijolo na prisão que você mesmo, que eu mesmo, estamos construindo. Cada mentira é a gente construindo a prisão que nós estamos nos colocando. Já viu quando uma parede está toda trincada, toda rachada? O que a gente vai lá? Às vezes a gente vai lá e passa uma tinta, né? Mas daqui a pouco ela trinca de novo. Sabe por quê? Porque pintar sobre as rachaduras não conserta o que está quebrado por dentro. Construir muros para tampar quem nós somos não resolve o problema das nossas mentiras. É como se fosse uma pintura. Eu lembro que minha irmã tinha uma estratégia muito top. Minha irmã, nas brigas, ela era a primeira a contar. Eu demorei para entender que quem conta primeiro leva vantagem. Porque a versão dela já chegava primeiro. E com isso ela construía muros, pintava, às vezes, paredes com rachaduras. Mas não resolveu o problema. Não é sobre contar primeiro e sair na frente. É sobre entender que a verdade é um espelho que a mentira teme olhar. Bora pegar a tua verdade hoje aí? O teu espelho, né? Como que é você olhar para ele? Qual foi a última vez que você sentiu necessidade de esconder a verdade? E como isso impactou a situação? Talvez tem pessoas aqui na live hoje que estão nessa prisão até hoje. Eu aprendi uma coisa que é dar nome às minhas dores. Inclusive colocar nome no meu ego. Porque também é muita imaturidade achar que meu ego não vai dominar em algum momento, né? É óbvio que vai, em algum momento ele vai vir. E quando ele vem, e eu percebo que ele chegou, para eu pedir desculpa, eu tenho que nominar que foi meu ego que me fez tomar aquilo, tomar aquela atitude. É a maneira que eu tenho de reconhecer, porque mentir para mim mesmo é a pior mentira. Então o primeiro ponto para você vencer o medo do julgamento é você reconhecer as mentiras que você conta para você. É reconhecer os momentos em que a gente constrói muros que são as nossas próprias prisões. É reconhecer que a gente não quer se olhar no espelho porque há uma mentira que nos teme, nos faz temer o espelho que se chama verdade. Alex, o que isso tem a ver com influência? Não tem nada a ver com influência, tem a ver com inspirar. Eu falei para vocês que a gente entrou numa era que a gente não é mais sobre influenciadores, é sobre inspiradores. E a gente inspira quando a gente reconhece que somos humanos e a nossa humanidade tem defeitos. Ok, problema nenhum. Somos humanos. Mas é problema a gente viver uma vida sobre a ilusão, sobre o conforto da ilusão. Afinal de contas, qual o sentido da vida? Heidegger, início da live. Segundo ponto. Então, primeiro ponto, eu reconheço meus erros, fechou? Eu reconheço minhas mentiras. Anota hoje quais foram as últimas mentiras que você contou. Cara, eu fui fazer isso ontem, eu vi que eu contei um bocado de mentiras esses dias.
E uma que me machucou muito. Mas eu fui lá e reparei. 2, né? Então, primeiro ponto, reconhece. Segundo ponto, o poder do julgamento externo. Se a gente tem medo de ser julgado, e quem aqui já ouviu falar assim, o medo do julgamento nos paralisa, o julgamento tem o poder de nos paralisar. Quem já ouviu falar isso? Responde aí, sim ou não? Gente, o Jeff realmente tá que tá, hein? Eu sinto falta do Jeff. Cadê ele? Ei, Jeff! Jeff, você chegou atrasado, Jeff. Tava com saudade. Chegou o Jeff. Jeff chegou. Chegou o Jeff. Oh, Jeff. Dá um abraço aqui, dá um oi pra galera. Todo mundo aqui eu tô reclamando que você não chegou. Olha o Jeff aí, ó. Olha o Jeff. Você tava dormindo mais, filho? Agora? Criança em casa, né, gente? Criança em casa, o menino dorme que é assim, ó. Vamos lá, vamos nessa, vamos continuar nosso pique aqui. Então, quem já ouviu isso? O julgamento tem o poder de te paralisar. Sabe por que o julgamento tem o poder de te paralisar? Porque você tá dando poder pra ele. Só tem poder quem a gente permite que tenha. Só tem poder quem a gente concede aquilo que é nosso pra essa pessoa. Quando damos menos importância para o que os outros pensam, a gente automaticamente passa a dar menos poder ao julgamento. Logo, ele não nos paralisa. Quando nós mentimos, nós estamos adiando apenas o encontro com a verdade. Entenda que a mentira são muros construídos como um castelo de areia que alguma hora vai desmoronar. E o poder do julgamento externo acontece quando a gente mente e quando cai tudo isso. Eu sei porque eu já vivi isso. Você se vê totalmente perdido. Por isso que eu aprendi, graças a Deus, a desfazer a mentira antes que alguém desfaça. Porque, gente, quando a gente mente, a gente está apenas adiando o encontro com a verdade. Vocês já ouviram falar naquela frase assim, a verdade por si só se defende? Tem um filósofo que diz isso. Eu esqueci qual é o nome do filósofo. A verdade por si só se defende. E é verdade. Então, só tem o poder de nos paralisar quem a gente está entregando o poder. E a gente entrega quando a gente mente. Mais um detalhe. Quando damos menos importância para o que os outros pensam, a gente acessa uma liberdade. Mas como você acessa a liberdade se eu estou construindo prisão? Lembra? Vamos lembrar aqui da fortaleza que a gente está construindo de mentira? É questão de tempo, moçada. A verdade aparece. E aí a gente passa a viver uma vida com medo, angustiado, porque a gente vive na sombra do medo. Viver na sombra do medo é nunca conhecer o calor do seu sol interior. Você perde a chance de conhecer aquilo que emana de você e aquece outras pessoas. Porque a tua história inspira, desde que ela seja real, verdadeira. E aí? Nós vivemos pela aprovação. Nós mesmos, porque eu me incluo. A gente chega um momento que a gente quer tanto ser aprovado pelo outro, que a gente não tem condições, às vezes a gente não se garante, a gente não acha que a gente é massa, que a gente começa a ter o carro da moda, que a gente começa a ter uma mansão, porque a gente começa... Não, mano. Eu sei porque eu vivi isso. Você quer aprovação. Aprovação pelo meio e não pelo fim. Porque o ser humano é um fim em si mesmo.
A gente começa a querer aprovação pelo aquilo que a gente tem, não pelo que a gente é. Já parou para perguntar assim para você, quando você vai se apresentar, você se apresenta como? Quem é você? Se você se apresenta falando, eu sou empresário, eu sou professor... Não. Quem é você? Não é a sua profissão. Não o que você faz. Não, eu tenho uma lanchonete. Não. Quem é você? Não é o que você tem. Quem é você? A gente espera que os outros definam, ou a gente mesmo nos define pegando sentidos emprestados para a nossa vida. A gente passa a colocar sentido, a gente passa a dar sentido na nossa vida pelo meio e não por nós. Eu sei, galera, porque eu tô falando para vocês, eu tô falando para vocês, parece que eu tô lendo minha vida de alguns anos atrás. Ou de um ano atrás, ou de alguns meses atrás. Parece que eu tô olhando pra minha vida e falando assim, cara, como? Não, calma. Ainda tem muita coisa pra eu vencer também aqui, assim como vocês. Assim como todo ser humano. A jornada só acaba quando o grande poderoso lá fala assim, acabou, beleza, pode vir. Mas fato é, até quando a gente vai viver com sentidos emprestados? Os sentidos que o outro diz que hoje tem valor. Eu não tô falando que ter dinheiro é ruim, galera. Eu não tô falando isso. Tô falando quando você coloca aquilo. Cara, eu tenho entendido cada dia mais. O dinheiro é para fazer bem a mim e a quem tá à minha volta. Mas sabe em que sentido? Quando tem pessoas para estar junto. O dinheiro sem pessoas, ele passa a ser algo muito ruim. Duduzinha, tá aqui. Tá aqui em casa. Na verdade, galera, buscar a aprovação do outro é correr atrás do vento. Cansativo e sem destino. É isso aí. A gente quem vive na aprovação do outro, pegando sentidos emprestados, sem ter um sentido próprio, é correr atrás do vento. Você só vai se cansar. Angústia existe para quem não está vivendo na propriedade, para quem não está vivendo no sentido que é sua vida. É como se tivesse uma propriedade. Será que a gente não está vivendo a nossa vida num terreno alugado? Será que nós não entregamos a nossa vida para alguém? Isso é muito forte. Será que a gente vendeu esse corpo para um propósito de outra pessoa? Será que a gente vendeu esse corpo para justificar todas as nossas ações para o outro? Será que a gente vendeu esse corpo para que o outro se satisfaça, ou seja, aquilo que ele espera e não aquilo que eu preciso ser? Será que eu perdi a propriedade de mim mesmo? Nossa, tá vindo vários pensamentos na minha mente, as coisas que eu tenho errado. Viver além dos olhares, além das aprovações, é escolher, é descobrir a liberdade. Viver além dos olhares é descobrir a liberdade. Te pergunto, essa pergunta que pode machucar tanta gente, mas é verdade. Você já deixou de fazer algo que você queria muito por conta do que o outro iria pensar? Vou dar um tempinho aí, responde aí. Você já deixou de fazer algo porque o outro ia pensar? Pelo que o outro iria pensar? Sim ou não? Sim, né? Triste, né? Deixa eu te falar uma coisa. Que bom que você respondeu sim. Porque isso significa que você está dando o primeiro passo, que é o reconhecer.
Agora coloca, anota isso. E começa a ver, porque toda vez que você faz isso, você está morando de aluguel naquilo que é seu. E o terceiro e último ponto, para você vencer o medo do julgamento, é você reparar as mentiras. O mais difícil. O mais difícil, mas também é necessário. É isso, Abigail. Reparar as mentiras que contamos. Calma. Alex, eu já fiz isso, tá? Eu pedi desculpa. Não, não é só pedir desculpa. É muito mais que pedir desculpa. Reparar é você entender o porquê de ter mentido. Por que eu fiz isso? Por que eu menti? O que me levou a construir, botar esse tijolo nesse lugar? Reparar não é ir lá e pedir desculpa apenas, porque a desculpa não resolve a tua vida. Resolve um problema momentâneo também, porque tem gente que pede desculpa sem ter se arrependido. Desculpa tem que ser o marco de uma mudança de atitude. Tem que ser um marco para você não cometer o mesmo erro. Tem que ser um marco para que a gente possa agir com autenticidade no futuro. Tem que ser um marco para que eu possa me entender e, principalmente, entender que reparar uma mentira é muito mais do que pedir desculpa, é um ato de coragem que é utilizado para me libertar. É como se a gente estivesse transformando um terreno baldio em um jardim. Não basta você só limpar o terreno. É preciso plantar novas sementes. É preciso diversificar, é preciso regar, é preciso dar atenção para aquilo. A desculpa é só a limpezinha do terreno. Agora é hora de plantar. De plantar autenticidade e verdade. Como faz isso? Estratégia. Estratégia. Qual a estratégia, Alex? Primeiro delas, reconhecer. Segundo, entender que você não está aqui por conta de uma aprovação. E terceiro, reparar toda hora que você perceber que isso aconteceu. E talvez você vai ter que, por um momento, abrir mão de algumas companhias, abrir mão de algumas situações, porque você está mentindo demais. Devia ter clínica para mentiroso, né? Não é não? Não tem clínica para viciado, tem gente que tá viciado em mentir, mano. E outra coisa, repito, nós estamos falando de mentira, qualquer mentira. Qual foi? Qual é a mentira que tá vindo na tua mente? Não precisa responder. E aí? Você tá pronto para consertar essa mentira? Crie um planejamento de reparação da sua mentira. Primeiro, eu menti. Mas antes de pedir desculpa, eu vou entender o porquê eu menti. Eu vou entender como eu vou criar mecanismos para vencer a mentira. As nossas atitudes imaturas
vão machucando muitas pessoas à nossa volta. Sabe por quê? Porque a gente constrói muros. E quando às vezes a gente deixa com que eles caiam, não deixa, né? Eles sufocam às vezes quem está do lado. Então, qual mentira que hoje, nessa semana, você vai reparar? Isso vai começar a fundamentar o produtor de conteúdo nas redes. Isso vai começar a te fazer potencializar de uma maneira. Não é para se culpar, mas é para você reparar. Com isso, galera, a gente entende que enfrentar o medo do julgamento é muito mais do que pedir desculpas, é muito mais do que coragem apenas. É algo cujo resultado é libertador, e tudo que nos liberta tem grande dificuldade. Mas é preciso que a gente escolha viver com verdade, porque é ao viver na verdade que nós somos verdadeiramente livres. É hora de se libertar, galera. E guarde uma coisa. Não é uma ação. É um processo. É um processo. Não é se libertando de toda mentira hoje. Não, isso não existe, galera. Parece que a pessoa quer fazer dieta e acha que numa semana vai perder todos os quilos. Não vai. Ei, vai vencendo. Vai contando vitória. Vai se valorizando nas pequenas vitórias. Hoje eu segurei aonde falava com aquilo ali, hoje reparei. Vai contando vitória. Se valorize também, porque não é fácil decidir, reconhecer, já é algo tão difícil, gente. Eu falo que o primeiro passo na terapia, para validar, assim, o primeiro passo é você decidir contar tudo. Eu, quando troco de terapeuta, eu tenho uma coisa que é o seguinte, eu vou lá, pareço doido. Eu falo, me arruma 5 horas logo de início, põe 5 horas na conta. Sabe por quê? Eu chego lá e falo assim, não me interrompa, eu vou falar todas as cagadas que eu tenho. Por quê? Porque senão eu vou começar a esconder daqui a pouco. É óbvio. Mas é preciso que a gente reconheça e que a gente se permita tratar. E aí a terapia vira um processo. Vira um processo. E aí quando você é pego naquela mentirinha, você mostra, na hora que começa a te incomodar, a mentirinha pequenininha já fica feliz. Porque ela provavelmente é a que menos vai incomodar. Era para menos incomodar. Então, se ela incomoda, é sinal que tá num caminho. E você vai ver que vai começar a aparecer a pessoa que produz conteúdo nas redes e as pessoas que vão ser sucesso nos próximos anos. Porque o sucesso vai vir nos próximos anos para aqueles que optam pela verdade diariamente, mas que colocam-se na situação, na condição única e exclusiva do que o Heidegger falou, humano, que tem sentido a vida. Porque essa rede perfeita já deu, moçada. Minha vida não é perfeita. Vocês soubessem a luta que eu tô. Ontem eu fiz uma brincadeira, eu falei assim, eu daria tudo para que chegasse para mim e falasse assim, pegadinha, 1º de abril. Mas tudo bem. Se no passado eu pensei em desistir, tamanho é o ego, hoje eu penso em viver cada dia mais vencendo as minhas dores, vencendo as minhas angústias, e se tem alguma coisa é porque, se eu estou preocupado demais com alguma situação é porque tem algo tirando o sentido da minha vida. Para. Calme. Você não precisa da aprovação de ninguém.
Não tem problema. Eu não controlo todos os acontecimentos, mas eu controlo a minha reação frente a esses acontecimentos. Então, comece hoje a vencer aquelas mentirinhas que você acha que são inofensivas. E aí, a gente começa a estar pronto para uma vida mais autêntica, livre de medos e prontos para desfrutar do nosso maior poder, que é a verdade. A gente não precisa de muro, porque nós somos lindos. Nós somos perfeitos, ainda que imperfeitos.